Boa noite. Mais uma vez, nos encontramos aqui, quinta-feira, hoje dia 11/3, para mais esse estudo bíblico sobre a essência do nosso Deus. Hoje a irmã Eliette vai falar sobre a Arca da Aliança. Então eu queria que você acompanhasse comigo um texto bastante interessante antes de eu passar a palavra para ela. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8, verso 13, que diz assim: dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Olha só que texto interessante. Vou ler novamente. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Muito interessante esse texto, né? Porque, veja só, aquilo que foi feito lá no Velho Testamento, aquilo que aconteceu no Velho Testamento, que nós aprendemos desde muito pequenos, quando lemos lá, desde Gênesis até os profetas menores, nós aprendemos que aquele Deus fez uma aliança com o povo judeu. E agora, o texto de Hebreus diz que aquela aliança se tornou velha e ela está perto de acabar. E é exatamente isso que acontece. Nós entendemos que aquela aliança ela foi feita por um Deus iracundo, um Deus raivoso, cheio de desejos de vingança, um Deus beligerante, que não tem uma personalidade igual ao Deus ao qual o Senhor Jesus nos apresenta em João capítulo 1, verso 18. Ele nos apresenta um Pai e todo o tempo Jesus fala que esse Pai ele é amoroso, que ele não veio para que Jesus não veio para julgar, mas ele veio para salvar, muito diferente daquele Deus do Velho Testamento. Aquele Deus do Velho Testamento, ele julgava, ele executava, ele matava, ele fazia segregação. Somente o povo hebraico, o povo judeu, que tinha aliança com ele, ele considerava todos os outros povos como sendo gentios ou não merecedores da aliança. E Jesus não faz essa distinção. Quando Jesus chega e se apresenta, ele vem com uma nova proposta, uma aliança de vida eterna. E ele apresenta um Pai amoroso, um Pai bondoso, acolhedor. Mas não só para alguns, para todos. Não só para um povo, mas para todos nós. Todos aqueles que o aceitam Cristo como sendo o seu Salvador, são feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Está lá em João capítulo 1, verso 12. Dá uma lidinha lá depois. Então presta bem atenção neste vídeo e nesta explanação que a irmã Eliette vai fazer a partir de agora. E se você tiver dúvidas, no final você pode nos fazer essas dúvidas. Abriremos para tirar as dúvidas também. Fica à vontade. Deus abençoe você e que a irmã Eliette consiga traduzir o quanto esta aliança envelheceu e que agora nós temos uma nova aliança, uma aliança com Cristo, uma aliança eterna. Tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, tá?
Se você puder compartilhar, se você puder apertar o botãozinho de joinha lá, fica à vontade, isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Deus abençoe a todos. É com você, Eliette. Pastor Hélio, eu queria que você fizesse uma oração. Amém. Para que Deus possa nos inspirar na palavra, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações e abra os corações daqueles que estão vendo este culto. Deus, nós te pedimos que a irmã Eliette possa, a partir de agora, Jesus, abrir a boca e falar coisas excelentes aos nossos corações. Livra-a de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém. Amém, irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi um elemento muito importante, construído através de projetos e ditames muito bem estabelecidos. Né? Então, foi a aliança que o Deus do Velho Testamento fez com o povo hebreu através de Moisés, com a construção dessa arca. Nós vamos falar especificamente sobre a arca, mas antes eu quero falar sobre vida. Jesus, quando ele veio ao mundo, uma das propostas dele, além da salvação, foi nos trazer vida. Porque aquele povo ele estava em trevas. Aí veio Jesus, então o povo que estava em trevas viu grande luz. Né? Foi quando Jesus nasceu. Então, essas trevas misturadas com a morte eram muito presentes antes da vinda de Jesus. Né? Então, quando o Pai manda Jesus vir aqui, ele quer desfazer a mentira, desfazer as trevas, desfazer o velho homem, desfazer a condenação que existia sobre o homem, através da lei. Então, quando se fala em vida, que Jesus veio trazer a vida, é um posicionamento que a gente tem que prestar muita atenção e tomar posse dessa vida que Jesus nos dá. Porque o homem natural está fadado à morte. É o fim de todo homem natural. Só que, por uma intervenção divina, esse homem natural pode se apossar da eternidade. E essa operação divina é somente através de Cristo. Então, Cristo, ele é o único capaz, é o único Deus capaz de nos dar a vida. Né? Por isso que ele fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por quê? Porque se não for por Cristo, nós estamos rodeados por morte. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Né? Que o homem está fadado à morte, o mundo está caminhando para a morte. Né? Então, a gente assim, percebe a presença de Jesus como a essência da vida. Né? Então, João 5,24 fala exatamente isso. Eu não sei se vai passar os versículos, mas os irmãos, se quiserem anotar, é interessante o que a gente vai falar. Então, João 5,24 fala assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então, é uma situação muito interessante. Você crê em Cristo, então você passou da morte para a vida. Então, antes você estava na morte. Agora, em Cristo, você pode passar para a vida. Então, irmãos, por que eu estou assim, insistindo nessa palavra? Que só Jesus pode nos dar a vida. Ele é a essência da vida, né? Quando Jesus vem, ele veio trazer a vida, só nele existe a vida. O que existia antes de Jesus era a morte? Será que era a morte? Se Jesus vem se apresentando como vida e vida somente nele, será que antes de Jesus existia a morte? Isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo, tá? Para a gente raciocinar junto. É interessante também que a gente fica perguntando se antes de Jesus existia a morte, quem que era o Deus que manejava essa morte? Quem era o dono dessa morte? Né? Porque para ser o dono da morte tem que ser um Deus. Não pode ser um qualquer. Né? Tem que ter uma divindade, tem que ter um poder, mesmo que seja um poder usado para malignidade, mas tem que existir um poder. Então, eu acho muito interessante, irmãos, o Salmo 116, 15, que aqui a gente já começa a raciocinar, porque a Bíblia, ela está atrelada a um culto racional. O que é o culto racional? É um culto com razão. Se o culto é com razão, o culto racional, a gente tem que ir se apropriando, raciocinando e com a inspiração divina chegando a uma conclusão. Então, Salmo 16, 15 fala assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque se Jesus é vida, a morte dos seus santos, a morte das pessoas é boa, é preciosa. Se alguém puder me explicar isso, eu vou ficar muito feliz, porque é uma coisa de difícil entendimento. Se todos buscam a vida, por que na Bíblia fala que é preciosa a morte de alguém? Como que a morte de alguém vai ser preciosa, irmãos? Eu acho assim que todo mundo aqui já vivenciou um parente que morre, já vivenciou um risco de vida próprio iminente e não é nada agradável nem preciosa, né? Muito pelo contrário, é uma coisa dolorosa, uma coisa medonha, né? Então, já é o segundo ponto de interrogação que eu estou colocando, né? Jesus veio e estabeleceu a verdade. Quem que era que guiava todas aquelas trevas? Né? E outra coisa, por que a morte é preciosa para esse Deus do Velho Testamento? Esse Deus do Velho Testamento, irmãos, vocês sabem, se chama Jeová. O que nós estamos provando nesses estudos? Que o caráter e a personalidade de Jeová, não que ela seja só diferente da personalidade do Pai, mas ela é antagônica, ela é oposta à personalidade do Pai. E nisso, assim, eu peço uma resposta de vocês, né? Se Jesus fala que ele veio refletir o Pai, e se esse Deus apresentado no Velho Testamento nada tem a ver com Jesus e muito menos com o Pai, seria o mesmo Deus? Né? Ou esse Deus apresentado no Velho Testamento é o Deus que cega o entendimento para que a glória de Jesus, a glória de Deus, não possa resplandecer no rosto dessas pessoas que estão cegas, né? Então, esses estudos que a gente tem trazido nas quintas-feiras são estudos que se aprofundam na palavra.
Porque se você chegou até aqui e está ouvindo essa palavra, provavelmente você já é um convertido. E se você é um convertido, e se você está lendo a Bíblia, você deve estar se deparando a aparentes contradições, aqui entre aspas, de Deus, né? Porque Deus age de uma maneira, de repente age de outra, Deus fala uma coisa, de repente ele se arrepende, ou Deus era como ele falou, né? Era um Deus bravo, um Deus ciumento, um Deus guerreiro, um Deus que fazia acepção de pessoas, um Deus que matava, e de repente ele vira um Deus humilde, um Deus de amor, um Deus de mansidão, um Deus da paz, que até é chamado de príncipe da paz, né? Pai da eternidade. Então, o que aconteceu com esse Deus? Nós sabemos que se ele é Deus, ele não pode mudar, porque quem muda não é Deus, pelo menos não é Deus verdadeiro. Então, se Deus é imutável, e nós estamos apresentando estudos profundos da oposição, do oposto entre a personalidade de Jeová e a personalidade do Pai, o que nós propomos é você refletir e pensar, será que Jeová é o Pai? Será que Deus mudou? Quando Jesus fala que ele veio revelar um Deus, ele veio revelar. Se é revelar, é o que não estava aberto, é o que não era conhecido. E o Pai não era conhecido. Né? Os judeus, eles serviam a um Deus chamado Jeová, né? Os judeus serviam a Jeová, e era um Deus que de nenhuma maneira se encaixa com o Pai. Né? Uma característica muito importante era a acepção de pessoas. Né? Então, os judeus eram o povo bendito, era o povo que iria servir Jeová eternamente, e os gentios que somos nós era o povo maldito, era o povo que era escória. Né? Aí vem Jesus, como a gente falou no domingo, né? Se vocês quiserem ver, veio Jesus como um Messias. Eu nem lembro se foi no domingo ou se foi na quinta-feira. Mas veio Jesus como um Messias, como o Messias da humanidade, do mundo inteiro, para quem quiser, para quem o aceitar. Não um Messias restrito a um povo. Né? Então, isso a gente quer deixar bem claro, irmãos, que o que a gente vai falar aqui não é incoerência, muito pelo contrário, a gente está esclarecendo por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz. Jesus é luz, e luz tem que esclarecer, luz tem que parar sobre o engano, sobre as trevas, para que as pessoas possam acordar. Para quando um filho, um amigo, alguém falar assim, eu vou deixar esse evangelho porque esse Deus é muito incoerente. Como é que o Deus primeiro matava, depois manda uma lei para matar, depois manda o filho dele rasgar a lei? Né? A cédula que era contra nós foi rasgada na cruz, como está em Colossenses. Então, esses parâmetros, eu quero fixar bem para vocês saberem que não é o mesmo Deus do Novo e do Velho Testamento. Jesus veio nos revelar um outro Deus, que os judeus não conheciam. Jesus, até a proposição do nascimento dele foi para ser Messias de Israel, mas na morte ele vira Messias de toda a humanidade. Então, esse Jesus de luz veio mostrar que alguma coisa muito trevas, muito escura estava existindo antes. E Jesus, quando ele fala claramente, eu sou a verdade e a vida, né? O povo que estava em trevas e grande luz, essa vida que Jesus trouxe foi uma antítese à morte. Então, eu trouxe hoje a figura da Arca da Aliança,
que a Arca da Aliança é um símbolo muito importante sobre a aliança que Jeová fez com o povo hebreu. Então, a gente vai ver o que cerca a arca, se são elementos de vida ou elementos de morte. Porque tudo que Jesus trouxe a nós tem a ver com vida, tem a ver com salvação, tem a ver com transformação, né? Tem a ver com boas novas. Então, esse estudo, sim, mais dirigido à Arca da Aliança, vocês vão ver exatamente o que significou a Arca da Aliança, tá? E como a Arca da Aliança interferia na vida das pessoas. Então, irmãos, antes de falar exatamente sobre a Arca da Aliança, eu queria só fazer ainda, continuando uma antítese de vida e morte, né? Eu queria que o pastor abrisse em Salmos 7:8, Salmos 78, porque o Salmo 78 é um salmo que ele resume Êxodo com a saída do povo do Egito. Ele resume aquelas passagens todas que falavam sobre as pragas que vieram sobre o Egito, né? Então, eu acho assim, muito interessante, porque ao invés de a gente ler vários versículos, a gente vai ler só Salmos 7, 8, 43 até 51, porque aí se resume quando Jeová ele vai intervir no povo que estava em servidão no Egito. A primeira coisa que ele faz é endurecer o coração do faraó. Por quê? Porque a intenção de Jeová naquele momento era que todo o povo visse o quanto ele era poderoso, né? O quanto ele era o xerife do mundo, vamos dizer assim, né? O quanto Jeová, através daquelas pragas, ele iria ser conhecido por ser poderoso e receber, talvez, respeito ou louvor daquele povo que estava ao redor do Egito, quando ouvisse falar, olha, não vamos assim obedecer Jeová, porque ele é muito poderoso, porque ele trouxe muitas pragas e morte e doença ao povo egípcio. Por isso que Jeová endureceu o coração do faraó, para que as desgraças dele se manifestassem no Egito. Porque se o faraó deixasse o povo ir quando Moisés solicitou essa saída, Jeová não teria oportunidade de mostrar ao mundo as suas pragas. E ele, assim, por capricho, talvez, ele chama as suas pragas de maravilhas. Então, em Salmo 78, 43, fala assim: como operou os seus sinais no Egito, né? Jeová operou seus sinais no Egito e suas maravilhas no campo de Zoan. Esse Zoan, irmãos, eu vi em outra Bíblia, na Bíblia de Jerusalém, também chama campos de Tânis. E Tânis é uma palavra muito ligada à morte. Por isso que existe assim, uma ciência chamada tanatologia, né? Que é o estudo da morte, dos fenômenos da morte. Então, Jeová agiu daquela maneira para que as suas maravilhas fossem conhecidas, né? Então, aí está Zoan, eu vi na Bíblia de Jerusalém, o Tânis. E vamos continuar, irmãos. E converteu os seus rios em sangue e as suas correntes, para que não pudessem beber. Então, os rios se tornaram em sangue para que o povo egípcio não tivesse água, né? E enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Então, o pulgão e os gafanhotos consumiram toda a lavoura, né, deles, as plantações. Destruiu as suas vinhas com saraiva. Saraiva, irmãos, é pedra de granizo, né? Chuva de pedra. E os seus
Sicômoros, irmãos, eu também não sabia o que era, eu fui olhar, é figueira, mais dirigida à figueira brava, com pedriscos. Então, pedriscos também são ou geada ou chuvinha fina de pedra. Também entregou o seu gado à saraiva, né, ao granizo, e os seus rebanhos aos coriscos. Coriscos são relâmpagos. Então, relâmpago para o rebanho é mortandade, né? Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor e indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. Então, o que o povo egípcio tinha a ver, irmãos, com o endurecimento do coração do faraó, para o faraó não deixar o povo sair do Egito. E todo o povo sofreu por causa do endurecimento do coração de um homem, que talvez, a gente não sabe, talvez ele até deixaria o povo sair, mas Jeová endureceu o coração. Se vocês colocarem endureceu na busca bíblica, aparece muitas vezes, talvez umas 4 vezes, que Jeová endureceu o coração do faraó para que ele não deixasse o povo ir, né? E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, né? Então, Noé, né, teve os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O cão originou, né, a origem dos povos. Qualquer dia a gente pode até fazer estudo sobre isso. O cão originou o povo lá da África e do Egito, né? Então, feriu os primogênitos. Muitas vezes na Bíblia, irmãos, quando fala feriu 50 mil, isso quer dizer que eles morreram. É um eufemismo. Eufemismo quer dizer uma palavra mais branda para você descrever uma situação mais feia. Tá? Então, você falar, ele morreu, mas fala, não, ele faleceu. Isso aí é um eufemismo. Né? Então, aqui, feriu os primogênitos quer dizer matou os primogênitos. Né? O que as criancinhas pequenininhas tinham com isso? Então, a gente vê que o povo, né, antes de Jesus existia muita morte. Né? Então, irmãos, eu queria que alguém de vocês mostrasse uma foto da Arca da Aliança. Eu sei que muita gente já ouviu falar da Arca da Aliança, mas às vezes não visualizou. E às vezes a gente visualizando, a gente tem uma ideia melhor. Então, vocês veem aqui, a Arca da Aliança era como se fosse uma caixa ornamentada com ouro, né? Ela era toda dourada, porque realmente era de ouro. E ela tinha, vocês veem, uma vara que... por intermédio dessa vara, ela era carregada, e ela só poderia ser carregada por levitas, por sacerdotes. E em cima, ela tinha uma tampa, né? Essa tampa se chama propiciatório, e tinha a figura de 2 anjos, um olhando para o outro, nesse propiciatório. Tá? Essa é uma figura para vocês verem. Aqui são os sacerdotes, né, os levitas, carregando a Arca da Aliança. Tá? Então, tudo bem, só para vocês saberem como era, porque existia um ritual muito grande, né, tanto na construção, como onde deixar a arca, como quem poderia manipular essa arca. Né? Então, é interessante que, olha, nós já discutimos sobre isso, sobre o livro de Apocalipse, irmãos. A gente vai ler Apocalipse 11, porque Apocalipse é um livro que ele é muito voltado para o Velho Testamento. Então, o que a gente, assim, tem por norma? Né? O Apocalipse é um livro de difícil entendimento e nós preferimos passagens que estão respaldadas no Novo Testamento para o entendimento do Apocalipse. Porque Apocalipse 11, 19 fala assim:
E abriu-se, 11:19, isso. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Esse texto, irmãos, é totalmente remetido ao Velho Testamento, né? Porque os elementos da Arca da Aliança foram abolidos por Cristo, né? Principalmente a lei, vara de Arão, maná. A gente vai ver o que existia dentro da Arca da Aliança. Então, como é que aparece aí uma Arca da Aliança, né? E trovões, e relâmpagos, e saraiva, né? Saraiva é pedra para cima de todo mundo, né? Talvez isso aconteça no novo céu e nova terra de Jeová, que qualquer dia a gente vai ver bem detidamente. O pastor Hélio já falou esses dias, mas é uma coisa bem interessante o estudo do novos céus e nova terra de Jeová, né? Que está em Isaías, no finalzinho lá, 65, 66. Então, para doutrinar e tutelar o povo hebreu, né, Jeová mandou Moisés fazer essa arca, que a gente já viu, e escrever a lei e as ordenanças e deixá-la dentro da arca, né, daquele baú. Essa arca, ela tinha, estranho, né, essa figura dos dois anjos, né, e Jeová ele falava para não fazer imagem nenhuma do que tinha no céu, né, nem na terra, né, e quer dizer, vocês veem, pequenas incoerências que a gente pensa assim, não, mas não era para fazer imagem, então como é que ele mandou fazer imagem, né, de anjo? Né? Então fica assim essas interrogações para vocês verem o quanto Jeová é um Deus incoerente, né? Então, em Êxodo 25, fala uma das ações, das utilidades, vamos dizer, dessa arca. Em Êxodo 25, 22, fala, aqui está se referindo à arca, né? E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, que é a tampa, né, onde tem aqueles anjos, no meio dos dois querubins, que estão, né, eles estão na arca do testemunho. E tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, ele vai falar e vai ordenar algumas coisas através da arca. Então, a arca, ela levava algumas coisas e ela também era onde Jeová se manifestava, né, em cima da arca. Então, irmãos, em 1 Reis 8:7, tudo que eu falo, irmãos, eu gosto de respaldar na Bíblia, para vocês verem que não sou eu que estou inventando, tá? É que está escrito na Bíblia, porque para a gente chegar no culto racional, a gente raciocinar e ver, olha, Deus já deixou tudo escrito, por que as pessoas não entendem, né? Então, aqui em 1 Reis 8:7, fala assim, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então, os varais era onde os levitas colocavam nas costas. Por que eu queria falar sobre esse ritual de transporte, que vocês já viram a foto? Porque era um ritual tão rígido que ninguém poderia tocar na arca. Então, tem uma situação interessante em 1 Crônicas 15:15, que fala exatamente sobre esses varais, tá? 1 Crônicas 15:15 fala assim, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Então, esse transporte não poderia ser feito por mais ninguém, certo? Então, vamos em 1 Crônicas voltar um pouquinho, 13:9, que é uma situação que eu acho que traz uma mensagem para nós, sabe, irmãos? Porque quando aquela passagem que Jesus estava no meio da multidão
e uma mulher tocou nele, na orla das vestes de Jesus, e ela ficou curada daquela hemorragia que ela tinha há vários anos. A gente vê que quem tocava em Jesus, dele saía a virtude. Vamos ver quem tocar na arca, o que acontece. 1 Crônicas 13:9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão, ele estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram, né? A arca estava sendo levada numa carroça e os bois tropeçaram, e a arca estava caindo. Aí, verso 10, então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então, vocês veem que quando está falando feriu é porque matou a pessoa, né? Então, a gente vê que a arca ia caindo, Uzá, com a maior das boas intenções, segurou a arca, e pelo fato dele ter tocado na arca, ele morreu. Ele foi ferido de morte. Então, quem olha para Jesus, quem toca em Jesus tem a vida. Quem toca na arca tem a morte. Né? Outra situação bem interessante, irmãos, está em 1 Samuel 5. Os filisteus estavam em guerra com o povo de Deus, né? Aí o que o povo de Deus fez? O povo hebreu, ele tinha uma fé, um respeito muito grande àquela arca. Então, no terreno da batalha, os hebreus pensaram assim, vamos levar a arca lá para a gente vencer aquela guerra. Só que no fim, irmãos, a guerra foi vencida pelos filisteus e eles levaram a arca. Eles roubaram a arca dos hebreus, né? E o que acontece? Uma coisa interessante. Os filisteus, roubando essa arca, eles foram vítimas de doenças, né? Principalmente, desculpa, irmãos, falar de uma doença muito vexatória, de hemorroidas. Eles foram acometidos por hemorroidas, pelo fato dos filisteus terem ficado com a arca, né? Com a arca da aliança. Isso está bem descrito, irmãos, em 1 Samuel 6, de 1 a 5, fala exatamente isso, porque é uma situação interessante. Então, os filisteus ficaram com a arca e o fato deles estarem com a arca, em vez de eles receberem uma libertação, eles receberam um castigo, né? Então, 1 Samuel 6, 1, fala assim, e havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo, que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar, né? Enviar novamente aos hebreus, os quais disseram, se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta, enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados e vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós, tá? Então, vocês vão dar uma oferta e vocês vão saber que a mão de Jeová vai se retirar de vocês, né? Porque a mão de Jeová é uma coisa que pesa. Vocês já devem ter ouvido falar que a mão de Jeová pesa, a mão de Jeová traz maldição, a mão de Jeová traz castigo. Quem que é a mão de Jeová, né? A gente vai ver. Vamos continuar. Então disseram, qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas, você vê que os filisteus que estavam com as hemorroidas, castigo de Jeová, e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus e da vossa terra, porque os filisteus tinham um Deus também deles, né? Então, é muito interessante isso, irmãos.
que a arca ficou no lugar e onde a arca ficava tinha morte, né? Então, se a arca era tão rodeada da morte, o que se guardava dentro da arca, né? Então, essa resposta, irmãos, está em 2 Crônicas 5:10, tá? A resposta o que existia, né, entre a arca e o seu conteúdo, né? Então, segundo Crônicas 5:10, na arca não havia coisa alguma, né? Está falando do interior da arca, senão as 2 tábuas, né? As tábuas da lei dadas por Jeová, que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Então, o Jeová fez aliança com os filhos de Israel no Egito, quando foi dada a lei. Porque existia uma outra aliança abraâmica também, mas aqui a Arca da Aliança se refere à aliança da lei. Então, aqui está dizendo então que o que existia dentro da arca eram somente as tábuas, né? Isso também está em 1 Reis 8:9, também está falando a mesma coisa. Tá, irmãos? Nem precisa de abrir, que existia as 2 tábuas. Só que, irmãos, é surpreendente a gente ver que no livro de Hebreus fala de outros elementos que existiam dentro da tábua, da arca. O que eu, assim, entendo é que a arca da aliança, durante algum tempo, só existiam esse elemento, as tábuas da lei. Só que foi passando o tempo e outras coisas foram incorporadas na arca, né? Que a gente vai ver quais as outras coisas que foram incorporadas na arca, além das tábuas da lei. Isso está em Hebreus 9. Hebreus 9 descreve exatamente o que existia dentro da Arca da Aliança. Hebreus 9:4 fala assim, que tinha o incensário de ouro e a Arca da Aliança. Está se referindo a elementos lá do Velho Testamento. E a Arca da Aliança coberta de ouro em todo o redor, em que estava um vaso de ouro que continha. Então, irmãos, o que tinha dentro da arca? Tinha o maná, continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então, existiam 3 elementos na arca. Além das tábuas da aliança, existia o maná, e existia a vara de Arão. Vamos ver de onde que saiu essa vara de Arão, que essa vara de Arão, irmãos, ela é muito famosa. E ela tinha uma utilidade muito grande, né? Então, vamos começar com o maná. Então, existiam 3 coisas na arca. O maná, a vara de Arão, que era a vara de Moisés, que passou para Arão, e as tábuas da aliança. Nós já vimos que essa arca foi uma arca envolta em morte, né? Uzá, que é aquele rapaz, né? O Uzá, ele foi tentar segurar a arca porque os bois tropeçaram, o que aconteceu com ele? Ele morreu, né? Tocou na arca, morreu. Então, em João 6, eu acho que esse verso... João é um livro muito bonito da Bíblia, né, irmãos? É um livro, assim, que traz muita informação sobre Jesus, né? Então, João 6, 27-35, fala exatamente sobre o pão, sobre o maná. Então, vamos ver esse elemento da arca, o maná, o que significava, como Jesus via esse maná, né? Então, João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, a vida eterna, porque os hebreus comiam o maná, né? A qual o Filho do Homem vos dará. O que o Filho do Homem vos dará? A comida que permanece, a vida eterna, né?
porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, os judeus perguntaram para Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Por quê? Porque os judeus estavam acostumados a fazer obras para receber o perdão de Jeová. Então, era pelas obras que Jeová ficava mais calmo, eles tinham que fazer sacrifícios de ovelhinhas, eles tinham que se abster de várias coisas, eles não podiam cumprimentar uma pessoa que tinha tocado no morto. Então, eles tinham vários rituais que eles tinham que seguir, e esses rituais que propiciavam a eles a paz com Jeová, né? Agora vem Jesus e eles perguntam, o que a gente tem que fazer para alcançar essa vida eterna? Porque a gente está acostumada à salvação pelas obras. Aí Jesus fala assim, olha, vocês não precisam fazer nada. Vocês têm que fazer uma coisa, se apropriem da vida que há em mim. Creia em mim. Né? Então, disseram-lhe, pois, né? Então Jesus respondeu, né? A obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Então, está escrito que aquele Deus deu para o povo judeu o pão do céu. Aí o que Jesus fala? Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Aquele pão não era do céu, não era do Pai, né? Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, aquele pão era um pão que ou não era do Pai, ou era um pão falso, né? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aquele pão não deu vida a ninguém, muito pelo contrário. Todas aquelas pessoas que saíram do Egito morreram no caminho. Os que entraram na terra de Canaã foram os que nasceram durante os 40 anos no Egito, com exceção de Josué e Caleb. Todo aquele povo que comeu aquele maná morreu. O povo morreu. Que pão da vida é aquele? Que pão do céu é aquele? Né? E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Né? A mesma coisa, irmãos, não precisa de abrir, só para ficar registrado, em João 6,48, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. E 49, que ele fala assim, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Se quem comeu aquele pão morreu, aquele pão é da morte. Então a arca tinha um elemento lá dentro, irmãos, eu estou vendo que eu vou ter que correr, que já é 10:50, mas tudo bem, vai dar tempo. Aquele pão era o pão da morte. Então a arca, que já era um elemento de morte, tinha lá dentro o pão da morte. Então, se aquele maná era um pão da morte e Jesus é pão da vida, aquele maná não tinha nada a ver com Jesus, né? Outra coisa que existia dentro da arca, irmãos, era aquela vara que Moisés usava, que depois foi para Arão. Por quê? Porque Moisés, ele era ou gago, tinha alguma dificuldade de falar, ele tinha algum problema que precisaria de uma fonoaudióloga, né? E como não existia fonoaudióloga, Arão representava ele. Como Arão representava, queria falar, então Jeová falava com Moisés, ele falava com Arão e Arão falava para as pessoas que tinham que ouvir. A vara acabou que às vezes ficava com Arão, né? Então, essa vara, ela estava com Moisés desde a época, antes de Moisés voltar, né, a segunda vez para o Egito. Isso está em Êxodo 4:20, não precisa de abrir. Em Êxodo 4:30, esse aí, se quiser, pode abrir, Êxodo 4:30, está falando que Arão falava
as palavras que Moisés queria falar, né? E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez sinais diante do povo. Então, ele fazia sinais através da vara. Quem é essa vara? O que essa vara significa? Qual o poder que tem nessa vara? Né? Então, essa vara ela foi muito usada para trazer as pragas no Egito. Né? Como eu disse para vocês, eu vou falar aqui em Êxodo, deixa eu ver aqui, irmãos. Êxodo 7, 2 e 3. Êxodo 7, 2 e 3. Só que eu assim, como eu mencionei, eu queria falar essa palavra para vocês verem que não é assim uma invenção quando a gente fala que Jeová endurece o coração para que as pragas dele sejam manifestas, e ele chama as pragas de maravilhas, né? Então, Êxodo 7, 2. E falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe o povo de Israel sair da terra. Eu, porém, Jeová falando, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas maravilhas. Então, a gente vê que tudo aquilo foi orquestrado por Jeová, né, para ele judiar do povo, trazer pragas do povo, para que todos vissem o quanto ele era poderoso para fazer desgraças, né? Graças a Deus veio Jesus e mostrou um outro Deus, que é poderoso para trazer amor, perdão, mansidão, fé, transformação. É esse Deus, é essa maravilha que a gente quer. É esse Deus dessas maravilhas que a gente quer. E não aquele Deus que trazia aquelas pragas que ele chamava de maravilhas, irmãos. Então, aquela vara, o que era aquela vara, né? Aquela vara, quando os magos do faraó faziam prodígios, Moisés ou Arão jogava aquela vara no chão e ela se transformava em serpente, né? Essa serpente, ela tem uma similaridade muito grande com as serpentes que existiam e efetuavam algumas obras no Velho Testamento. E essa serpente, irmãos, eu não vou falar também porque o horário já está avançado, mas em Gênesis 3:1 fala, quem criou a serpente foi Jeová. Em Jó 26:13 fala assim, Jeová falando, pelo seu espírito ele formou os céus e formou a serpente enroscadiça. Então a serpente foi criada por Jeová. E essa serpente é a própria mão de Jeová. Porque quando o Satanás estava entre os filhos de Jeová e foram conversar com Jeová, está em Jó 1:6, e Jeová deu autorização para que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó fala assim, a mão de Deus me tocou. Mas quem tocou? Quem era a mão de Deus? Então, a serpente é a própria mão de Deus, né? E essa serpente, que é a vara de Arão, era a que estava dentro da Arca da Aliança. Então, na Arca da Aliança, nós já vimos que existe o pão da morte, existe a vara que se tornava serpente, né? Então, só para ilustrar, irmãos, em Jó 19:21, tá? Fala exatamente isso, que a mão de Jeová tocou em Jó, e a gente sabe que quem tocou em Jó foi Satanás, com a anuência, com a autorização de Jeová, né? Então, Jó 19:21 fala assim, compadecei-vos de mim, amigos meus, Jó falando depois de todo o sofrimento que Satanás trouxe a ele, né? Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, né? E a gente sabia que o Satanás foi quem tocou. Satanás falou, olha, Jó, ele é tão obediente, Jó te serve porque
tu o cercasse de bens, aí Jeová fala, não, você está autorizado, vai lá e toca nele. E aí Jó fala, olha, a mão de Deus me tocou. Então, a mão de Deus, quando alguns pastores, inclusive, falam, irmãos, que a mão de Deus pese sobre o pecador, não sei o quê. Irmãos, a mão de Deus é Satanás. Como é que um pastor pode lançar uma maldição dessa? Né? Então, vamos ver agora o terceiro elemento da arca. Né? O terceiro elemento da arca, irmãos, eram as tábuas da lei dadas por Jeová a Moisés, certo? Em 2 Coríntios 3, fala exatamente sobre isso, sobre aquela lei, o que envolvia aquela lei que estava naquelas tábuas. Era a vida ou era a morte? A Bíblia fala que a lei foi dada contra o homem, para condenação do homem, que Jesus nos resgatou das maldições da lei, fazendo maldição em nosso lugar. Então, a lei, ela foi dada somente como um suporte, como um aio, né? Até que viesse a plenitude. Mas Jesus deixou bem claro que a lei foi dada para condenação do homem. Então, em 2 Coríntios 3, 13, fala assim, irmãos, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei era transitória, a lei, aqui está falando, em Paulo está falando aos Coríntios, que aquela lei era transitória, não era eterna. Então, lógico que Deus, Pai, não ia dar uma coisa capenga, uma coisa meia boca, uma coisa para condenação. Quem deu aquela lei foram os anjos, foi Jeová, né? Foram os anjos de Jeová. Então vamos continuar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Irmãos, o Velho Testamento foi por Cristo abolido. O Velho Testamento é a lei de Jeová, foi por Cristo abolido. Se aquilo prestasse, Cristo não ia abolir. Jesus veio cumprir a lei porque ele veio morrer em nosso lugar, como estava estabelecido na lei, porque existia uma condenação sobre nós. Mas o que existia lá dentro da arca era uma lei da morte, uma lei da condenação. E só Cristo pode nos livrar dessa morte. Então, irmãos, vocês veem que a arca, ela era envolta em morte. Quem tocava na arca morria, quem olhava para dentro da arca morria. Tem uma passagem também, irmãos, que eu tinha separado, mas eu não estou achando aqui, que fala que olharam para dentro da arca e morreu muita gente, tá? Então, a arca traz a morte. Deixa eu ver aqui, irmão, só para eu não ficar devendo. Só para eu não ficar devendo para vocês. O que eu falei para vocês também, Deuteronômio 31, 26, só para deixar marcado, tá? Que a arca é um testemunho contra nós, tá? Eu não estou achando aqui, irmãos, que tem muita coisa escrita que eu pulei. Bom, então, irmãos, é isso. A arca é um elemento de morte. Tudo que existiu na arca que foi colocado por Jeová são elementos de morte. Maná, que era o pão da morte. A vara de Arão, que se transformava em serpente, que era o próprio Satanás. E as tábuas da lei, que era para condenação do homem. Tá? Só terminando com o versículo, irmãos, que eu acho um versículo muito bonito, sabe, para a gente terminar, em Romanos 8, 2, que Jesus vem nos trazer uma nova lei, né, um novo mandamento, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a única maneira de sairmos da morte do Velho Testamento é através da lei do Espírito de vida de Cristo. Então, irmãos, vamos abandonar esse Deus envolto em mortes
e nos voltar plenamente para Jesus e para o Pai e para o Espírito Santo, para termos vida e não ficarmos não ficarmos atolados nos rudimentos do Velho Testamento. Amém, irmãos? Deus abençoe.